Então, pessoal, bom dia. Oficialmente, nossa aula vai estar começando agora. Bem, essa aula era para ser ministrada pela professora Deliane Fernandes, mas, por motivo de força maior, ela não pôde estar presente, né? Inclusive, esse slide, essa aula foi toda elaborada por ela. Mas eu e o Alfredo estaremos ministrando essa aula para vocês ao invés dela. Bem, o que a gente vai estar abordando nessa aula? Nessa aula serão abordados assuntos sobre a história do xadrez, a origem do xadrez, sobre a lenda do xadrez, como surgiu, algumas regras e alguns movimentos. Vale destacar também que, como eu falei no grupo, no final da aula nós vamos estar disponibilizando um questionário para vocês estarem respondendo. E a gente vai estar vendo se vocês prestaram atenção na aula, ok? E, antemão, já só para deixar destacado aqui, peço que toda vez que vocês entrarem na reunião, vocês entrem com o áudio desligado. Permaneçam na aula também com o áudio desligado. A questão da câmera, vocês podem ficar à vontade para ligar ou desligar. O áudio, eu peço que vocês só liguem quando vocês forem falar alguma coisa. E se vocês forem falar alguma coisa, antes de ligar o áudio, vocês levantem a mãozinha aí e a gente dá lugar para vocês estarem falando, ok? Dando todos os recadinhos aí. Vamos lá. O xadrez ele é um jogo muito antigo. E por conta de questão de ser muito antigo, há várias histórias, há várias versões sobre como ele surgiu e onde ele surgiu. A primeira história, ela conta que, na verdade, essa primeira história é contada mundialmente, todo mundo conta essa história. E essa história ela se passa na Índia, onde na Índia tinha uma cidade chamada Taligana. Taligana, na verdade, era um reino, o reino Taligana, que era dominado pelo poderoso rei Rajá. Esse rei Rajá, ele tinha um filho. O único filho que ele tinha, ele gostava muito desse filho, gostava muito. Inclusive, ele não gostava quando seu filho ia para as batalhas, por conta de ele ser o único filho que ele tinha e ele gostava muito dele, era muito íntimo. E o seu filho ele era muito rebelde, muito aventureiro e gostava de ir das batalhas, contrariando sempre o pai. E em uma dessas batalhas, o filho do Rajá foi morto, né? Uma batalha muito sangrenta, ele foi morto. E aí o rei ele ficou muito triste, ficou abatido, até entrar em depressão, quase não falo, depressão. Ele até entrar em depressão. E aí ele entrou em depressão e ficou muito tempo nesse estágio aí de depressão, não cuidava de si, não cuidava do reino, até uma vez o reino já estava quase caindo, estava desmoronando. E era questão de tempo para que o reino ele se acabasse, né? Fosse o fim do reino e que outros reis, outras pessoas adentrassem no reino e acabassem dominando, né? E essa história conta que o jogo ele se originou na Índia lá por volta do século VI, né? Já depois de Cristo, obviamente, sendo chamado de chaturanga, né? Ele não era chamado de xadrez, era chamado de chaturanga, que significa os quatro componentes do exército, né? Na língua sânscrita. Significa os quatro componentes do exército. E os quatro componentes do exército, né, tem a cavalaria, tem a infantaria, as carroças, e tinha os cavalos, né, na verdade, e tinha também o povo, os guerreiros. A infantaria era aquela parte mais forte das guerras. E aí, pessoal, está com o microfone ligado, vamos desligar. E aí, depois que ele surgiu, né, com esses quatro componentes, ele
foi criado na rota comercial, né, lá por volta de 1700, por aí. Foi criada essa rota comercial, e com essa rota comercial, né, o povo já podia estar andando de um lugar para o outro, de um país para o outro. O xadrez chegou na China e na Pérsia. Quando chegou na China e na Pérsia, ele foi chamado de chá, né? Pela primeira vez, ele saiu, o nome xadrez foi estabelecido. Veio do dicionário persa, chá, que significa rei. Né? Depois daí, quando ele saiu da Pérsia, ele migrou lá para o continente africano, lá para o norte da África, e da África para a Europa, Espanha, já está na Europa, né? A Espanha, Portugal. E aí difundiu-se por toda a Europa durante os séculos 8 ao século 15. Foi mais de 500 anos, né? Está adentrando por toda a Europa. Né? E chegando na Europa, ele incorporou vários elementos da época medieval, né? Como as figuras das torres, que antes não tinha torre, não tinha bispo. E aí, antes das torres dos bispos, eram os elefantes e as carroças. Né? Acho que seria muito estranho a gente estar jogando hoje em dia com carroça dentro do jogo, né? Carroça e elefante. No lugar dos elefantes, saíram e entraram os bispos. Né? Os castelos saíram e entraram no lugar das carroças. Os castelos saíram, castelos e carroças entraram as torres. Segundo, sobre sua origem, né? A Índia não se sabe ao certo onde surgiu, né? Mas há um consenso entre os historiadores que esse jogo ele surgiu na Índia. Inclusive, tem algumas mudanças do jogo encontrado na Índia que se dá principalmente pela limitação das peças, como já foi falado, não tinha, por exemplo, não tinha bispo, não tinha uma peça semelhante à rainha, mas não era rainha, era chamada de vizir, né? E o bispo era o elefante. Apesar de ele ter surgido na Índia, né? Foi na França que ele teve mais repercussão, ele ganhou mais repercussão lá na França, depois daquela época lá de ele saiu da Pérsia para a Europa, do século XVIII, os grandes enxadristas começaram, né, a existir. E o xadrez começou a ganhar mais repercussão, porque e lá no século seguinte, né, os clubes de xadrez tiveram rápido desenvolvimento, e as partidas por correspondência tornaram-se comuns. Essas partidas por correspondências, elas se diz respeito a partidas de xadrez que eram feitas através de cartas, né? Porque naquela época não existia internet, não existia telefone celular, essas coisas de comunicação. O único meio de comunicação, pessoal, era as cartas, né? E as pessoas pensaram, como é que eu vou jogar xadrez com um amigo meu que mora em outra cidade, em outro país, em outro estado? E aí surgiu, vamos jogar por carta, então. Eles desenharam o tabuleiro, e como cada jogada tem sua nomenclatura, por exemplo, o peão sai da C1 para D2, aí eles iam nomeando. Inclusive, a partida mais demorada da história demorou incríveis 53 anos. 53 anos é uma partida de xadrez. E, inclusive, essa partida ela não teve fim, né? Porque um dos participantes dessa partida, ele acabou morrendo. Morreu antes do fim da partida. E, voltando ao assunto, né? Os jornais, eles passaram a destacar o jogo. Porque, como é um jogo que entrou na moda lá no século XVIII, lá na Europa, os jornais começaram a destacar. Porque o xadrez era um jogo exclusivamente de gente rica, porque o pessoal mais pobre não tinha acesso ao conhecimento, não sabiam praticamente como andavam as novidades por aí. E aí, era só jogo de gente rica. E os jornais eles começaram a destacar, e várias publicações foram feitas sobre
as ideias dos enxadristas daquela época. Enxadristas são aquelas pessoas que jogam xadrez, né? Xadrez profissional. Sobre a lenda do xadrez, né? Essa lenda, ela diz respeito a um indiano, que foi presenteado, um rei indiano, na verdade, né? Que foi presenteado por um Brahmani. Brahmani era uma religião indiana, né? Que hoje foi substituída, digamos, substituída entre aspas, né? Pessoal, outro recadinho aqui, em relação ao e-mail que você for adentrar na nossa reunião, eu peço que vocês entrem com um e-mail que tenha seu nome, né? Senão a gente não vai estar aceitando. Tem um rapaz aqui com o nome Ruizinho FF. Ele não está escrito. Eu tenho acesso a todos que estão inscritos no nosso projeto, né? Não tem esse e-mail. A gente não vai estar aceitando pessoas que querem entrar com um e-mail diferente do que foi cadastrado. Então a gente pede que vocês adentrem a nossa reunião com o e-mail que foi cadastrado, tá ok? Então a gente não vai estar aceitando vocês. É Wesley? Pois então tá. Depois eu vou passar esse recado no grupo. E sobre a lenda do xadrez, né? Eu já comecei, né? A respeito de um rei indiano que foi presenteado, né, com o jogo, por um Brahmani. Brahmani é uma religião, espécie de uma religião lá na Índia. E como forma de agradecimento, né, o rei, ele ficou tão agradecido com esse jogo que pediu para o Brahmani, ele ordenou que o Brahmani pedisse alguma coisa em troca, né? O Brahmani não queria pedir, né? Mas você negar o pedido de um rei, né? Como se você estivesse colocando a sua vaga do céu não estaria mais garantida, né? O rei era como se fosse um deus daquela época, então você não poderia negar o pedido de um rei de forma alguma. Não podia negar o pedido do rei de forma alguma. E aí, o Brahmani disse que queria um grão de trigo para cada... que os grãos de trigo deveriam ser multiplicados por cada uma das casas do tabuleiro, né? É como se fosse um grão de trigo para cada jogada de xadrez, né? Como as jogadas de xadrez são quase, digamos, ilimitadas, são infinitas, né? São infinitas. O rei pensou, nossa, quantos grãos será, né? E aí, os matemáticos do rei fizeram a conta e chegaram à conclusão que o rei teria que dar 18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo para o Brahmani. Rei, esse tanto de grão? Eu não tenho esse tanto de grão não, rapaz. E não dá nem para contar, que é grão demais. E aí, o rei percebeu e falou para o Brahmani que não teria como, né? E aí, o Brahmani disse para o rei que não poderia, não precisaria estar entregando os grãos e perdoou a dívida. Com isso, o rei foi presenteado com o jogo. O Brahmani não pediu nada em troca, mas o rei pediu que o Brahmani ele pediu que o rei, né, pediu que o rei não... o Brahmani ele pediu que o rei não prometesse coisas que ele não pudesse cumprir, né? Como esse tanto de grão aí que queria. Bom dia. Abordando agora um pouco aí sobre o surgimento do xadrez. E surge lá no século VI, na Índia, com o nome de Saturanga, que significa os 4 elementos de um exército, em sânscrito. Essa linguagem aí é uma linguagem antiga, né, que foi lá do surgimento do xadrez,
lá no século VI, depois de Cristo. E posteriormente, o jogo ele foi para a China e para a Pérsia, onde ele ganhou uma nova palavra, né, nesses dois locais, a palavra persa de Sahá, que significa rei, né, em persa, que provém do nome xadrez, né, que depois originou para o que a gente conhece hoje de xadrez. Pode usar. Já sobre as regras, em 1475, só não se sabe ao certo onde ocorreu esse início. Bem, as regras do xadrez que conhecemos hoje começaram a ser feitas lá no ano de 1475, né? Lá quando começou a surgir essa nova perspectiva de xadrez, que foi lá na China, ali para a Pérsia, já mencionado anteriormente. Já para alguns historiadores, né, que pesquisam sobre o surgimento do xadrez, eles divergem aí teorias do surgimento que entre dois países, que foram a Espanha e a Itália. Mas o que se tem em livros mais embasados sobre o xadrez é que surge lá na Índia. Que a Índia, né, como a gente sabe, foi um berço aí do surgimento de algumas modalidades esportivas. Também foi nesse período em que os peões ganharam a mobilidade que conhecemos hoje em dia. Que se resume em mover-se duas casas no seu primeiro movimento e tornar outros peões impassáveis. Bem, o peão, como sabemos, é uma peça mais fraca, né, do jogo de xadrez. Então, ele ganha, na sua saída, o jogador ele tem a possibilidade de mover ele duas casas, ou seja, avançar duas casas no tabuleiro. E ele ganha também uma jogada especial, né, que é o peão em passate, que a gente vai ver melhor isso na prática, né, porque falando aqui vai confundir a cabeça de vocês, mas basicamente um peão que vai cobrir a casa do outro, né? Porque o peão ele vai andar para frente, né? E no peão em passate ele tem a possibilidade de andar uma casa diagonalmente. E nessa época também foram definidos os movimentos dos bispos e das rainhas. E o mais importante é que a rainha tornou-se a peça mais importante do jogo, sendo a única capaz de se movimentar a qualquer lado e avançar ou recuar quantas vezes quiser. Bem, aí a gente já começa a ver, né, que foram se modificando algumas regras, né, com relação à estruturação ali das peças e a distribuição no tabuleiro, os movimentos de algumas peças, como o das rainhas e dos bispos. Aí a gente já pode notar que já tem nome diferente dados às peças, né, nesse período que vai gerar o período aí moderno aí do xadrez, que a rainha ela pode se movimentar, como já bem
expliquei, em todo o tabuleiro, né? Fazendo movimentos horizontais e até mesmo movimentos diagonais. Pode passar. Os movimentos das demais peças, juntamente com o resto das regras que englobam todo o xadrez, só foram formalmente modificadas no meio do século XIX, e tais regras ainda se mantêm até hoje. Bem, essas regras foram citadas anteriormente, como a peão em passate, né, que possibilita o peão mover-se aí uma casa, que é um movimento especial deles, o movimento das rainhas, né, também a modificação de alguns nomes, né, que antes só tinham lá na origem do jogo na Índia. Então é isso. Um pouco aí sobre os movimentos, porque essa parte de movimentos a gente vai ver mais à frente aí, quando tiver as práticas, né, quando a gente conhecer o nome das peças. Agora parece ser um pouco difícil, né, falar um pouco de rainha, de peão, mas a gente vai vendo na prática aí que vai ser bastante fácil, aprender o nome e os movimentos. Tá certo, pessoal? E aqui estão algumas das nossas referências, né, que foram utilizadas para a construção dessa apresentação. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a aula? Alguém tem Não, alguma até dúvida? agora não. Eu só queria falar para vocês que nada aqui é obrigatório. Estou vendo ali alguns comentários no chat. E queria falar para vocês que nosso projeto, como foi falado na apresentação, né, da terça-feira passada, nada que é obrigatório, não vale nota na escola de vocês. E pode estar participando do nosso projeto quem quiser, quem gostaria de aprender xadrez. Não se sinta obrigado a participar das nossas aulas, participa quem quer, né? Então, só eu peço que fiquem no nosso projeto só quem realmente gostaria de estar aprendendo xadrez, porque nada é obrigatório. E quem vier para atrapalhar, não, nada acrescentará, né? Então, peço que só fique realmente quem gostaria de aprender a jogar xadrez, tá ok? E esses comentários aí no chat, eu peço que vocês, carecidamente, deixem de estar realizando eles, porque atrapalha na aula das pessoas que... Porque quem está no celular, né, quem não está no computador, fica... Eu mesmo, particularmente, como estou no computador, eu não vejo esses comentários que vocês estão falando, eu vejo pelo celular. Então, realmente atrapalha, aparece na tela totalmente e atrapalha quem gostaria de estar aprendendo xadrez, né? Então, eu peço que, no decorrer das aulas, vocês comentem só o que for necessário, comentários necessários. Não precisa estar comentando. E mais na frente, se vocês quiserem, como o nosso grupo ele é fechado, especialmente para repassar informações, a gente pode estar criando outro grupo no WhatsApp para vocês debaterem, simplesmente debaterem, ficarem à vontade. Em qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode estar entrando em contato com um dos administradores, com algum professor do projeto, e está tirando a sua dúvida, tá ok? Nada é obrigatório, não vale nota, destacando mais uma vez, não vale nota na escola de vocês, participa quem quer. Então, vamos lá. Vamos fazer um apanhado geral do que a gente fez hoje na aula, que a gente debateu hoje na aula. Nós falamos aqui sobre... Deixa eu pegar meu mouse aqui, tá? A gente falou sobre o xadrez, que é um jogo bastante antigo. A gente contou a primeira história
Alguém lembra qual motivo que o rei ele ficou triste, entrou em depressão? Alguém lembra? Não, né? Então o rei ele entrou em depressão por conta de que seu único filho ele morreu, né, numa batalha. E ficou muito triste por conta disso, entrou em depressão. E seu reino estava desmoronando, né? Estava acabando com o reino, e era questão de tempo para que tudo acabasse. Né? Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? Quem tiver alguma dúvida, fale logo, porque mais tarde a gente vai estar disponibilizando o link do questionário para vocês estarem respondendo. Ok? Não, nessa parte até agora eu não tive dúvida. Uhum. Mas qualquer dúvida que eu tiver aqui, eu falo, viu? Okay. Ei, professor, eu tenho uma dúvida. Que dia que nós Sim. vamos fazer a parte teórica? Nós estamos na parte teórica, né? Acho que você quis ir na parte prática, né? Parte prática. Logo, logo a gente vai estar fazendo as nossas práticas, tá ok? Não precisa se preocupar, porque a gente vai ter bastante prática, vocês vão estar craques, né? A aula vai ser só de terças às terças, né? Todas as terças, às 10 horas. Para quem realmente quer jogar xadrez, quer aprender como é que se joga, tá ok? Não. E, mais uma vez, não vale nota. É um projeto que não é da escola de vocês, e sim da Universidade Estadual do Maranhão, tá ok? Não vale nota na escola de vocês, participa quem realmente quer, não é nada obrigatório aqui. Professor, mas assim, tipo, se for, tipo, dia de feriado e se, tipo assim, for terça-feira, vai ter, continuando a aula ou vai ser em outro dia? Não vai ter aula de terça-feira que for feriado. Ah, tá. É porque eu tava em dúvida, assim, porque vai que tinha feriado, aí podia ter aula. Ah, tá. Agora eu Não, tinha. não, já foi. Inclusive está no nosso calendário, né? De terça-feira, que for feriado, não vai ter aula. Por exemplo, lá no meio de outubro, vai ter um feriado, que será no dia de terça-feira, e não terá aula. Nessa parte aqui, vocês ficaram com alguma dúvida onde o jogo se originou? Ei, professor, a aula vou Sim. começar agora, tem? Eu queria saber se vocês vão lá para nossa escola ensinar. Você mora em qual cidade? Eu sou do Pasto dos Bons. Quando começar as aulas, você vai mudar o horário? Vocês estudam pela manhã? Eu estudo à tarde, assim. Todos os alunos aqui que estudam à tarde. Então, nossas aulas serão todas as manhãs. Professor, eu também estudo à tarde. Eu também. Eu estudo pela manhã. Eu estudo pela manhã. Eu também estudo pela manhã. Eu estudo pela tarde. Eu estudo pela manhã. Eu estudo à tarde. A maioria é de tarde. Então, o pessoal que estuda pela manhã não vai estar tendo como realizar nosso projeto, porque nosso projeto é pela manhã. São só para os alunos que estudam à tarde na sua escola. Podia ser de noite. É mesmo, aí não dá, né? Mais alguma dúvida? Alguém mais alguma dúvida? Professor, mas assim, a gente devia conhecer assim, o resto do xadrez, né? Oi? A gente podia conhecer assim o resto das peças do xadrez, que eu só sei aquela lá da torre e o famoso. Não, nós teremos um momento de aprender todas as peças, todas as jogadas do xadrez. No momento a gente está começando bem do início mesmo, bem do básico. Da história, como surgiu, para poder depois estar adentrando nesse controle das peças, das jogadas, do tabuleiro. Mas a gente vai aprender tudo sobre xadrez. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né, a gente vai estar disponibilizando o link, né, para vocês
Mas a sala vai ser de manhã, né? Xadrez? Sim, 10 horas. Ô, Todas as idiota. terças, 10 horas da manhã. Exceto nos Alexandre, feriados. Alexandre faz um comentário aqui. Ah, pois, então a rainha é a mesma coisa que a dama? Não, Alexandre. A dama, ela tem uma característica diferente, embora seja jogada no mesmo tabuleiro do xadrez, mas as duas são diferentes. A dama, ela movimenta ali em diagonais, né? Naquelas casas pretas, casas brancas. Qual for a regra do estabelecida aí da dama? Já o xadrez, não, a rainha, ela pode se movimentar por todo o tabuleiro, independentemente das casas, né? Essa é a diferença, uma das diferenças. Não era porque eu tava em dúvida assim, porque diz que a rainha tipo assim, eu acho que é a mesma coisa que a dama, porque, tipo assim, quando a pessoa chega do outro lado do tabuleiro, aí a pessoa farra a dama. Aí a pessoa pode, tipo assim, movimentar, tipo, para qualquer lado que quiser. Aí eu escutei também que diz que no xadrez também a rainha faz isso. Aí eu digo, não, pô, então é quase a mesma coisa, tipo, da dama com o xadrez. Uma das diferenças também é que você já começa com a dama, né? Com a rainha no xadrez, né? Diferentemente da você tá jogando dama. No xadrez você já começa com a rainha e ela pode ir para qualquer casa, desde que não tenha nenhuma outra na frente, né? Ela pode estar indo para qualquer casa. Então, pessoal, se a gente não tem, vocês não tem mais nenhuma dúvida, a gente vai estar disponibilizando o link aqui para vocês estarem respondendo nossa atividade, né? Essa atividade pós-aula, ok? E vamos deixar de comentário aqui no chat, senão as pessoas vão estar perdendo o link do jogo, da atividade. E na questão do xadrez também tem que ter bastante raciocínio, como a Thaís Kemen falou, né? Pensar muito. Ó, o link já foi colocado no chat aí, o link da atividade. Dudinha, todos nós temos raciocínio. Raciocínio é pensamento, né? Você pensa, você logicamente terá raciocínio. O link já está aí no chat aí, quem quiser responder a atividade. Cadê, professor? Foi colocado aí esse link azul, embaixo desses emojis aí colocado por Cauã Oliveira dos Santos. Peço que ninguém coloque mais nada no chat, senão vocês mesmos vão estar perdendo o link. Pronto, Ok? já achei. Então, pessoal, sem mais delongas, nossa aula era basicamente isso, né? Uma linha rápida, e vocês fiquem aí com o questionário para estar respondendo depois da aula. Vocês têm até às 11 horas para estar respondendo, que é o tempo que nossa aula acabaria, e ao invés de estar dando aula, a gente resolveria disponibilizar esse questionário para vocês, tá ok? Até terça. Quem não sabe o que é ban, como o professor Alfredo falou aí, ban é ser removido da reunião, né? Ser removido do projeto, por conta de comentários